partir de hoje, o que você tem que fazer para você verdadeiramente começar uma vida de sucesso é você fazer uma verificação da sua realidade. O que é isso? É você analisar aonde é que está a sua vida, fazer essa verificação e depois você não ficar procurando terceirizar a culpa, porque é muito em um caminho para vencer. Pessoas que não procuram fazer essa verificação, o que é que elas fazem? Elas começam a terceirizar a culpa. A culpa é de todo mundo, desse tipo de pessoa, menos dela. Põe a culpa no cachorro, põe a culpa na esposa, esposo, vice-versa, filhos, enfim. Põe na vida, no universo, põe em todo canto. E nunca é dele. Esse tipo de pessoa nunca vai vencer. Então, se você age dessa maneira, a partir de hoje, não faça isso. Faça uma verificação, veja em que momento você está, porque as estatísticas estão aí, indicam que apenas dessa massa que existe hoje, apenas 5% vai chegar no topo. 5%. Então, o que é importante a gente fazer? Fazer o que 95% não estão fazendo. Se você quer ser os 5%, quer vir, quer vir para o topo, o caminho vai ser dolorido. Porque ou vocês acham que crescer não dói? Claro que dói, é um caminho doloroso. É um caminho doloroso. Agora, se você quiser efetivamente pagar o preço, entendeu? Renunciar coisas, entendeu? Você vai chegar no topo. Isso, isso é fato. Agora, o que você precisa fazer de antemão é você verificar o que você está fazendo nas áreas que a gente precisa para crescer. As estatísticas falam que 70% da população brasileira, ou seja, mais da metade, né? A galera tá fora do peso, tá acima do peso, 25% são obesos, entendeu? Isso amassa dos 95%. Então, você tem que começar a mudar coisas que 5% estão fazendo. 5% a gente, para crescer, galera, a gente não tem que só verdadeiramente cuidar de um eixo. Eu vejo pessoas que venceram na vida, um eixo muito importante do que o financeiro, né? Vamos falar dele. É uma é a maioria hoje visa só o financeiro. Mas assim, quantas pessoas que venceram, conquistaram seus bens, conquistaram suas casas, seus carros e agora estão depressivos? Quantas pessoas que sonharam um dia, visualizaram isso, conquistaram e agora assim estão ainda procurando o verdadeiro sentido da felicidade, porque elas descobriram que a felicidade não está em um carro, não está em uma casa, entendeu? Então é um conjunto, entendeu? É um conjunto. Então não é é importante você cuidar do financeiro, óbvio, evidente. Se você não tiver grana, o cara que não tem grana, caraca, velho, você tem que ter grana, tem que resolver as coisas, você tem que ter dinheiro, entendeu? O cara que é feio fica bonito, entendeu? Quem é desagradável fica agradável, o dinheiro melhora várias coisas, mas não é só o dinheiro, entendeu? É um conjunto de coisas. É, aquele menino, o Whindersson Nunes, né? O cara conquistou tudo, mas um dia desse o cara tava depressivo, cara. E aí, entendeu? Será que é o dinheiro? Não é, entendeu? Então, é, é muita, é o conjunto da coisa. Uma vez eu li um livro e o autor ele fez uma comparação e dizendo assim que há pobres que moram em palácio e ricos que moram em barraco. O que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa tem tudo, conquistou tudo, é a pessoa realizada, digamos assim, mas o cara é infeliz. O cara é infeliz e às vezes você vê uma pessoa morando lá no meio do mato, às vezes até falta coisas, enfim, não tem tudo que ela precisa, mas a pessoa é feliz. Entendeu? Então, o que é que é a felicidade? É só o dinheiro? Não, entendeu? É um conjunto de coisas que, assim, eu sempre elenco um dos primeiros pilares, sem sombra de dúvida, é a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus. Isso é muito importante. Quantas pessoas que estão infelizes, entendeu?
e não procura ao menos agradecer a Deus pela vida que tem. Então, isso é importante a gente valorizar as coisas e você valorizar o processo, a caminhada. Você tem que fazer. Uma coisa que você precisa ter em mente é o que? Você fazer a verificação da sua realidade, você se conectar com as pessoas certas, dar os estímulos corretos na quantidade certa e a mudança vai vir, amigo. A mudança vai vir. Você não precisa se desesperar. O que você tem que ter dentro de você é o quê? É um- uma, uma verdadeira mudança, entendeu? Uma sede de mudança. E você procurando as ferramentas certas, você vai conseguir, entendeu? Isso é óbvio e evidente. Deus não chamou a gente para viver uma vida mediana, ser medíocre. Deus colocou a gente na terra para viver um propósito, viver um projeto. E a partir do momento que você entende isso e você assume isso, você tem isso como um compromisso com você mesmo, as coisas com certeza vão mudar. O próprio Jesus falou, ele disse: No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu estava me preparando para correr, mas minha esposa saiu, então eu tenho que esperar ela voltar. E assim, não vai ser fácil. Você acha que crescer é fácil? Claro que não. Só que, assim, é uma mudança de hábito, né, que você tem que cultivar. É uma mudança de coisas que você vai ter que inserir no seu dia a dia. Porque eu falo isso para vocês? Porque para mim começou a mudar, está mudando a partir do momento que eu entendi isso. A partir desse momento, porque você veja como são as coisas. O que é que leva você ter o que verdadeiramente faz você vencer na vida são mudanças de hábito e mentalidade. Eu tinha, hoje eu não tenho mais, eu mudei de ramo. Eu tinha um desejo muito ardente de colocar uma loja de material de construção, porque eu sempre trabalhei nesse ramo, quando eu trabalhava de CLT, sempre trabalhei com isso e eu tinha um desejo. E eu sempre pensava o seguinte, caraca, eu preciso de 10 mil para abrir uma loja. Veja só. E aí quando foi do nada, de repente, eu estou com os 10 mil. E aí, o que é que eu falo para vocês? Abrir a loja? Não, não. Sabe por quê? Porque eu não tinha isso aqui, ó, mentalidade. E aí quando você às vezes se dispõe de dinheiro, se dispõe de facilidade de alugar imóvel, enfim, você tem tudo em mãos, mas você trava. Aí por que você trava? Porque você não tem um plano de negócio efetivamente bem feito, você não tem uma mentalidade vencedora e por conta disso você procrastina e você não faz as coisas. Então, você vai precisar do dinheiro? Vai, com certeza. Mas assim, o mais importante, sabe o que é? É a parte da mentalidade e do conhecimento, que vai te levar para um próximo nível. Então, são eixos que a gente deixa de cuidar, correto? A gente sempre só pensa no dinheiro. Não, é dinheiro, é dinheiro. E não é o dinheiro, entendeu? Eu estou falando isso por experiência própria. Eu tinha essa mentalidade pobre, medíocre. Achava que sempre ia precisar do dinheiro primeiro, para depois correr atrás das coisas. E foi aonde que eu vi que verdadeiramente não é assim. Não é assim. E as coisas hoje mudou, entendeu? As coisas hoje mudou a partir do momento que eu vi que não era assim. Construí e estou construindo uma mentalidade forte, empreendedora. Aí você vê que os resultados começam a fluir, entendeu? E não é um jogo difícil de você entender. Você só basta entender alguns pilares que são importantes. A partir do momento que você começa a negligenciar coisas, você tem você tem aquela mente igual burro, né? Só visa aquilo ali e vai embora. E você não olha para os lados, você não expande a mente. E aí você acaba, como diz o ditado, né? Dando com os burros na água. Aí você vê que não era assim, você vai ter que voltar a fazer tudo de novo. Mas
o verdadeiro caminho para o sucesso vai ser difícil, não vai ser fácil, é uma jornada árdua, mas para você ver que 95% não quer percorrer, né? Não quer percorrer. É muito fácil você pegar pessoas que venceram na vida, né? Você olha lá, venceu. Aí você começa a julgar esse tipo de pessoas. Só que assim, ninguém vê os bastidores, né? Ninguém vê o que essas pessoas renunciou, ou até mesmo deixou de comer, né? Para viver uma vida extraordinária. Deus colocou a gente na Terra com um propósito de viver bem. Agora você tem que fazer por onde? A primeira turbulência que vem, você quer desistir, aí fica difícil, amigo. Deus não vai pegar na tua mão, não vai fazer por você, de forma alguma. Aquilo que é a competência do homem, Papai do céu não move uma palha. Você não tem que estar delegando responsabilidades suas para terceiros, entendeu? O que é você que tem que fazer, o que é de sua alçada, entendeu? Se você tem que treinar, é você que tem que ir. É você que tem que ir. Você não tem que estar delegando, você não tem que estar esperando motivação vir. Tem que fazer, cara. Tem que fazer, pelo amor de Deus. Então, são coisas que hoje em dia tá muito fácil, sabe? Sei lá como é que tá. A galera acho que tá esperando assim, eu acho que alguém vir fazer, não vai fazer, filho. Não vai não, entendeu? Agora o fato é, a gente tem que renunciar a certas coisas, entendeu? Existem momentos de nossas vidas, é por isso que eu falo, faça a verificação da realidade. Existe um momento nas nossas vidas que a gente tem que saber, né, o que tem que fazer. Por exemplo, se você, eu estou precisando comprar um relógio, estou sem relógio, estou sem Garmin, mas assim, não é o momento, não é o momento, porque eu tenho outros eixos que eu preciso, entendeu? Eu corro, eu treino, entendeu? Mas assim, existem outras áreas no momento que eu preciso priorizar, entendeu? Então você tem que ter esses eixos. Tem uns eixos que você vai priorizar mais no momento, correto? Ah, poxa, é o financeiro, poxa, prioriza lá. Dá uma atenção, espiritualidade, se aproximar de Deus, que sempre vai ser, né, um eixo muito importante. Vai lá, cuida, busca ler a palavra, se aproxima de Deus, enfim. Mas a diferença é essa. Tem uns eixos que você vai dar os estilos certo com mais intensidade, né? E outros não. Tem umas áreas que você vai dominar mais, né? Enfim, mas o fato é que você precisa ter ter essa visão de fazer as coisas. Você não vai dedicar 5 horas em um eixo, deixar outro de lado. É um conjunto da ópera, né? Você tem que fazer levando 5 em conjunto. E a partir daí você vai ver se as coisas não vai mudar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas palavras verdadeiramente façam efeito, né, na vida de vocês. Façam uma verificação da realidade de vocês e começa a copiar hábitos, a fazer coisas que 5% estão fazendo. Começa a inserir coisas que você não fazia antes. Começa a acordar cedo, começa a ler mais, enfim. E consequentemente você vai conseguir mudar seus hábitos, inserir hábitos na sua vida e consequentemente você vai eh, começar a conquistar resultados, beleza? Um beijo, um abraço, fica com Deus. Bora pro próximo.